Tá aqui, a gente tá falando a nossa historinha. Tá feliz, Cal? Cara, eu realmente gosto do Drops, porque a gente tá muito à vontade criando conteúdos, né? E era muito engraçado porque no começo eu e o Pedroca brigávamos um bocado assim, né? Porque eu tinha uma linha de roteiro. Tá ouvindo, narrativa. Gabriel? Olha o que eu fazia com o Cal. Eu mandava e-mail pra ele 3 da manhã reclamando de texto. Reclamando, cara, né? E eu achava que tava poético o negócio, ele queria uma coisa marcada, narrativa. Mas depois né? ele me mandou e-mail e falou: obrigado pelos toques, meu texto melhorou. É verdade, meu texto melhorou muito, assim, ele ficou mais jornalístico, né? Ele continua poético, porque isso é uma verve que me é dada, né? Que me é característica. Mas ele aprendeu que parágrafo você não precisa fazer, tipo, 4 linhas pra uma frase. Porque eu vinha da academia, né, velho? Então eu escrevia aqueles textos assim... As frases compostas. Né, com vernáculos, né? E o cara fala, não, bicho, é jornalismo. O cara tem que ler e gostar de ler, tem que entender o que tá lendo, né? Então, nesse sentido, de fato, assim, mesmo as brigas que a gente teve, elas foram muito positivas, porque elas balizaram muito da forma como o Drops E não eram brigas. Eu e o Cal, ele é um dos melhores parceiros que eu tive no mercado. A nossa relação é sempre pautada assim. Às vezes a gente é um pouco duro um com o outro, mas acima de tudo é um relacionamento baseado no respeito. Mas era Street Fighter com direito a Hadouken. Exatamente. Às vezes ele queria me matar. Geralmente, quando ele ficava puto, ele desligava o computador. Exato. Eu falava, Cal, mas Cal e tal. Aí no dia seguinte, oi, chefe, tudo bem? Porque eu tava numa outra vibe, assim, eu não entra nessa. Não, amanhã a gente conversa, né? E no dia seguinte tava tudo ok, né? E ao mesmo tempo ele me segurava quando, sei lá, eu saía do bril por besteira. Mas uma coisa que o Pedroca tá falando é verdade, assim, com todos os fights que a gente teve, não foram poucos, né? Sempre foi baseado no respeito. Eu saliento que, assim, existe um nível de respeito na gente, assim, por eu gostar do trabalho do Pedro, por eu gostar da índole do Pedro. Esse né? programa vai quebrar recorde de rasgação de seda. Velho, tô falando sério, tô brincando, né? continua. Disso, né? E o Pedroca também falou assim, meu, velho é doido, mas ele é legal, deixa eu respeitar então. O que eu acho legal da nossa relação é que, assim, é uma coisa meio... Ela é sustentada no respeito. E tem essa coisa também esses programas que vocês estão assistindo aqui na rádio, que vocês estão acompanhando, muitos deles vieram da cabeça do Cal. O Cal é um criativo que, se você consegue desenvolver melhor o que ele coloca de ideias na mesa, no próprio site mesmo. Cabe agora falar do site. Então, quando a gente tá criando o site, né? Eu falei assim, gente, vamos fazer uma sessão de humor no site? Os sócios todos olharam pra minha cara e falaram, oi? Né? Bicho, vamos botar uma sessão de humor. Porque eu achava que tinha que ter uma sessão de humor. Por quê? O universo digital, a rede, ela tá cheia de piadinhas sobre tudo, sobre memes, né? E sobre games também. Eu falei, cara, tem que ter, né? E a minha ideia no começo era criar o quê? Pegar um pouco desse material devidamente... E dar uma repercutida. Isso, e citar a fonte, enfim, né? Fosse do Dorkly ou fosse de qualquer outro universo digital e fazer, olha, um ilustrador amigo nosso que fez uma piadinha engraçada e colocar aquilo, né? O fato é que a sessão humor continua ainda hoje, né? E hoje a gente tem personagens exclusivíssimos na sessão de humor, né? Porque chegou num momento que você quis desenhar. Pois é, então, porque eu venho desse universo da área de propaganda, da área artística, de um modo geral, né? E aí eu falei, cara, ok. E eu comecei a encontrar uma dificuldade, porque eu achei que, assim, o universo ia abraçar a sessão de humor do Drops, né? Então os meus amigos ilustradores, caricaturistas, eles iam mandar as obras pra gente mostrar o trabalho deles, citar que os caras são... Mas só que o artista também tem uma coisa meio preguiçosa, assim, amanhã eu te mando, depois eu faço, né? E isso começou a rarear, eu falei, cara, aí comecei eu a fazer os quadrinhos, né? E aí os quadrinhos começaram a virar uma coisa super bacana, assim, né? Então a gente tem, pra quem não conhece, o Calzito e o Pedroca, que são personagens que eu não sei de onde eu tirei esses personagens, né? Não tem alusão nenhuma. Nenhuma semelhança com a realidade. E é super divertido, porque o Pedroca, seguindo um pouco da fonte original, o Pedroca é super chato, resistente. Mas uma coisa em minha defesa, eu sempre fui a favor dessa sessão de humor. Quem reclamou foram os outros sócios. Você foi a favor desde o começo. Desde o começo. Mas o Pedroca é um personagem... Inclusive mandava sugestão de quadrinho. Rígido, rigoroso. E o Calzito é um desparafusado total. Completamente louco. É uma delícia fazer esses quadrinhos. Sim. Até hoje. Eu adoro, né? Não, é fantástico. É uma coisa que é um projeto que diz muito sobre a gente. E aos poucos ele também diz muito sobre a comunidade que a gente vive, essa comunidade gamer. E uma coisa que é muito legal é que, assim, a gente não se leva tão a sério.
Não aquela coisa de tipo achar que a gente é o ultra super. Não, tem outros excelentes sites fazendo conteúdo ótimo por aí. Tem gente muito boa, tem portais de notícias. Tem gente que, claro, conteúdo jornalístico sempre cabe crítica, ele sempre pode ser melhorado. Eu acho que, por exemplo, como o Brasil tá enfrentando um momento difícil, apesar da cena brasileira de desenvolvimento tá botando um pouquinho o nariz fora do mar, a comunicação tá comprometida. A gente tem menos anunciantes, é um pouco mais difícil, é mais fácil você fazer uma aposta digital do que investir em revistas como era antigamente, não tem mais tanta verba pra isso. Mas tem muita gente fazendo conteúdo legal e conteúdo muito diferente. Tem gente que a gente se sustentou nesses anos todos sempre fazendo parcerias. Fizemos parcerias com portais e fizemos parcerias, no caso da rádio, não é necessariamente um veículo maior que o nosso, mas é um veículo que tem ideias muito parecidas com a nossa e por isso a gente seguiu em frente. Tem outros casos de concorrentes diretos nossos, e eu falo aqui concorrente, cara, não é meu oponente nem coisa assim, mas são caras que têm… Não, são caras que têm audiência parecida. Sim, Aí você tem o Jogabilidade, tem o Overloader, que são sustentados pelos leitores deles, e aí você tem esse outro modelo. Um projeto maravilhoso. Cara, né? Mas é um outro enfoque, é o que eu falo. Até o meu chefe do site que eu trabalho, ele perguntou, mas por que Drops de Jogos? Eu falei, notícia rápida. A gente dá rapidinho a notícia, não fica tanto… Aí é totalmente diferente da abordagem. O Overload de jogabilidade vão destrinchar aquele jogo, tipo Doom. Vai até o Masters of Doom legal, e é muito legal. Mas a gente não tem tanto isso por conta de ter uma via de investimento um pouco diferente. Que envolve mais empresas, envolve mais uma certa inconstância. Mas tem, por exemplo, o caso daqui da rádio, é uma oportunidade que a gente tem de aprofundar alguns assuntos. Até a própria história do veículo. Numa verve de outros veículos também, porque eles se desdobram em outros temas aqui também pela rádio, né? Gera vídeo, gera stories, e só aproveitando também que a gente tá falando de parcerias, né? A gente teve também durante um período uma parceria com o Monorama, que é um site coreano, né? Sim. Que trata sobre quadrinhos. E é gigantesco lá, né? É gigantesco, né? Trata muito sobre K-pop, sobre todo esse universo, né? E eles nos municiaram com alguns conteúdos muito interessantes. Cabe então aqui de fato essa menção, né? E a gente também acabava municiando porque a gente conseguia encontrar assuntos ligados a esta cultura que vinham do Brasil, exportados para lá, portanto, né? E lembro também aqui, né, de uma outra parceria importante que a gente teve. Só porque eu tava falando, agora esqueci. Peraí. Vamos lá. É memória de velho isso, né? Tem uma parceria com o portal vindo aí, mas a gente não pode dar mais informações. Vamos esperar um pouco mais. Dá uma levantadinha de música? Isso. Você levanta a música enquanto a memória do velho não volta. Temos quanto tempo? Oi? Meia hora, né? Então vamos fazer o seguinte. A gente tem… Lembrei outra parceria, desculpa. Pode falar. Né? O que eu tava tentando puxar pela memória dos antigos. Mas, na verdade, a gente tem que falar também da USEG. Os C-Gamers, União Cearense. Que é a União Cearense de Gamers, que são os caras geniais. Mas você vai explicar sobre a USEG um pouquinho mais no segundo bloco. Agora a gente vai passar rapidinho. Nós temos uma resenha exclusiva de Resident Evil 2 Remake, feita pela nossa colaboradora e co-apresentadora Monique, que hoje não entrou no programa por problemas técnicos. Então vamos rodar os primeiros 5 minutos dessa análise. Vai lá, Gabriel. Bora! Olá, Pedro. Olá, Gabriel. Olá, galera da Rádio Geek. Olá, galera do News Games. Bom, não estou aí de novo ao vivo, porque eu estou tendo problemas técnicos. 2019 começou no hard pra mim, mas tenho fé que vai ficar tudo bem. De qualquer forma, eu joguei sim Resident Evil 2 Remake, então por isso que eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre o que eu achei do jogo. Eu vou fazer uma análisezinha sem spoiler, tá? Pra gente poder passar aí no programa, então não precisam se preocupar que vocês estão safe em relação a spoilers. Eu não vou estragar a surpresa de ninguém, beleza? Bom, eu testei 2 versões do jogo. Eu testei a versão de PS4 e o meu marido, ele tem um computador muito bom, então a gente também testou a versão de PC. Eu cheguei a jogar um pouco de cada uma. A versão de PS4 assim, eu achei que graficamente, claro que a versão de PC sempre vai ficar mais bonita, mas eu acho que a de PS4 tá muito boa também. Só que assim, o PS4, ele falta levantar voo, sabe? Já tava assim com a demo e agora com o jogo mesmo, ele fica naquela, sabe,
nossa, ele fica muito barulhento. E eu acho que é realmente fim dessa geração aí, porque eu acho que a R-Engine já tá muito pesada pro PlayStation 4, né? Então eu acho que talvez seja o último jogo inédito da série aí. Não tô contando remakes e remasters, no caso, né? Porque remasters sempre são bem-vindos nessa atual geração, né? Porque em questão de compatibilidade mesmo. Então eu acho que a gente deve ter uns remasters aí, mas eu acho que o próximo jogo deve ficar pra próxima geração mesmo. O design do jogo tá bem legal, eu gostei bastante, o jogo tá muito bonito, não tenho o que falar. Essa RE-Engine, que não significa Resident Evil, tá? RE-Engine significa Reach for the Moon, que é chegar à lua, atingir a lua, que é um conceito que os produtores e a galera que criou a engine era tentar transformar o impossível em realidade. Então, realmente, por isso que tá forçando tanto, né, o console, porque eles estão indo além do que o console já aguenta, né? E o jogo realmente tá muito bonito. Ele é uma riqueza de detalhezinhos. Por exemplo, você às vezes vê buraco do tiro na porta, você vê a fresta de luz. Por exemplo, você tá num lugar escuro e a outra, além da outra porta, tem iluminação. Então você vê as frestas de luz que vêm da outra sala iluminando a sala escura pelos buracos das balas. Isso é bem bonito. Tem muitos cenários com chuva, então tá muito bonito. A iluminação toda tá bem bonita. A única coisa que eu acho que pecou em alguns cenários é a falta da iluminação, o fato de você não poder usar a lanterna a hora que você quiser, porque às vezes o ambiente tá muito escuro e você não pode acender a lanterna a hora que você quiser. Eu acho que nem o fato de estar escuro, eu acho que o problema é você não poder usar a lanterna. E eu acho que isso é até uma questão da própria RE-Engine, porque como ela renderiza tudo em altíssima qualidade, eles precisam dar uma poupada nisso, né? Então por isso que o jogo ele tá um pouco escuro também. O próprio Resident Evil 7, o fato dele ser em primeira pessoa é para limitar também o quanto você vê do ambiente para poupar carregamento de assets, né? Então é por isso que o Resident Evil 7, além do VR também, ele é em primeira pessoa. E o 2, ele é digamos assim, uma versão, um experimento da RE-Engine com câmera em terceira pessoa, que deu super certo, tá muito maravilhoso. Então eu acho que eles estão indo no caminho certo com a RE-Engine, mas eu acho que essa geração já não aguenta mais. O level design do jogo está incrível, eu preciso falar isso, principalmente entre a delegacia e o esgoto, tá muito legal mesmo, né? Você pode encontrar ali várias coisinhas, assim, a forma como você conduz o jogo, né? Questão de direção de arte e tudo mais, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bem feito, não é aquele design, level design preguiçoso, nem nada do tipo, como às vezes a gente vê em outros jogos. O próprio Resident Evil 6, que tem um level design extremamente porco, né? Foi um jogo ambicioso, mas que eles exageraram em algumas coisas e pecaram pelo excesso em algumas coisas e falharam miseravelmente por economizar em outras. Então a gente não tem esse problema. Não vou falar de narrativa aqui, mas sim, há muitas mudanças, principalmente tem algumas coisinhas que mudam o canon. O jogo, ele é, digamos assim, grande parte dele é fiel ao canon do jogo original, do Resident Evil 2 original, cujo canon é o Claire e o Leon B, né? Então poucas coisas mudaram e tem muita coisa, muita informação nova. E eu continuo falando daqui a pouquinho. Deixa o Pedro seguir um pouco aí, deixa eu descansar um pouquinho, beber uma água. Escuta, agora é hora de faturar. Vamos para os nossos comerciais. radiogeekbr.com.br. E aí, galera, quem tá falando é o Pedro do Cheque, junto com o apresentador Rick Sanz. E aqui a gente fala de tudo que você gosta, séries de filmes, seriados, tudo que é de bom do mundo geek que todo mundo curte. Muita influência da cultura pop. Às sextas-feiras, às 18 horas. Geek Beats no ar. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. O mundo dos games imita a vida. Para chegar ao topo, tem que ter energia. Porque é o suor que te leva para o próximo nível. Tem que ignorar quem não te leva a sério. Porque apesar de se divertir, você não está ali para brincadeiras.
E tem que fechar os ouvidos para quem não acredita. Porque você precisa acreditar em uma só pessoa. Você. TNT Energy Drink. Pode vir. Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz 2 curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em